Aleluia, 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 aleluia. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. La 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 la. Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja em nossos corações. Segunda-feira da 13ª semana do Tempo Comum, ano par 2024, Mateus capítulo 8, versículos 18 a 22. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu assim: As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos de Jesus disse: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, é um pouco assustador este evangelho de hoje. Esse jovem entusiasmado, que queria seguir Jesus, que ouviu de Jesus esta exigência radical de dizer para ele: olha, a raposa tem toca, os pássaros linham, mas eu não tenho nem aonde encostar a cabeça. Assustou o jovem, ele está correndo até hoje. Não se tem notícia desse jovem mais. Se passar por aí, me fale, tá bom? Pois é, vamos ao Evangelho. Depois esse outro discípulo, um discípulo de Jesus diz: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu paizinho, depois eu te sigo. E Jesus diz: segue-me e deixa que os mortos sepultem os mortos. Pois é, muito exigente, não é mesmo? Bom, vamos procurar entender esta palavra de Jesus. Lá no livro de Levítico, capítulo 21, versículo 11, fala que o sumo sacerdote e o nazireu não podem sepultar, não pode ir sepultar os seus pais. Quem é o nazireu? Nazireu é aquele que é consagrado a Deus no ventre da mãe. Por exemplo, Samuel, Ana, sua mãezinha, o consagrou a Deus antes. Sansão também era um nazireu. João Batista também era um nazireu. E assim por diante. O próprio Jesus é um nazireu, porque ele foi consagrado a Deus, ainda no ventre da mãe. Ou melhor, antes de ser concebido, ele é Deus. Ele entra como nazireu. Pois bem, esses não podem nem sepultar seus pais. Sabe por quê? Porque esses são pessoas espiritualmente vivas. Já eram vivas. Deixem que os mortos sepultem os mortos. Então, quem está vivo, quem é espiritual vivo, não tem morto para sepultar.
tem um corpo de um ente querido para sepultar. Esta é, acho que, a melhor interpretação. Quem está vivo de verdade enterra os corpos e não as pessoas. Tenha certeza que aquela pessoa já está diante de Deus pela misericórdia do próprio Deus e pelo seguimento. Seguir Jesus não é seguir uma doutrina, mas seguir uma pessoa. Ou seja, seguir uma pessoa é procurar tê-la como modelo de vida e tê-la como inspiração para suas obras. Quem procura seguir Jesus não tem mortos a sepultar, tem corpos de entes queridos para sepultar. Jesus não está indo contra o quarto mandamento, tanto é que certa vez, quando ele foi contra aquele voto que os judeus faziam, chamado Corban, se ele consagrasse a Deus uma casa, uma fazenda, algo material, ele não podia usar aquilo nem para os pais. Para ele podia usar. Isto é Corban. Isso é consagrado ao Senhor, Corban. Só ele podia usar, mas nem os pais. Aí Jesus levanta-se contra, para salvaguardar o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Mas então, esse discípulo de Jesus, a esse jovem rico, a esse jovem mestre da lei, certamente rico, está correndo até hoje. Ao outro, Jesus dá uma ordem: tu me segues agora, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, ele precisava aprender a seguir Jesus. Ele precisava aprender a ser um vivo, já que ele está querendo seguir Jesus. Este é o ensinamento de Jesus para nós hoje. Sermos pessoas espiritualmente vivas. Jesus diz aí a esse mestre da lei, né? Disse para ele, né? O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Seguir o filho do homem é seguir o Deus verdadeiro. O nosso Deus também é homem. Seguir Jesus não é seguir um Deus nas alturas, um Deus diferente ou indiferente à condição humana. Seguir Jesus é assumir a condição humana de verdade, na alegria, na dor, na tristeza, e ser uma pessoa viva em todo sofrimento, em toda dificuldade, ser uma pessoa viva, esperançosa. Esse jovem primeiro estava entusiasmado para seguir Jesus, mas ele era mestre da lei. Jesus sabia que esse jovem tinha que passar por uma grande conversão, não era a hora dele entrar. Mas então Jesus coloca esta exigência: o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Que nós possamos, irmãos e irmãs, priorizar neste dia, para priorizar sempre. Começamos hoje novamente no seguimento de Jesus, a dar prioridade. Primeiro em nossas vidas, Jesus. Depois, as demais coisas. Como ensinava Santo Tomás, primeiro as coisas primeiras, depois virão as outras na sua ordem. Que o Senhor nos abençoe, que no seguimento do Senhor Jesus nós possamos priorizar estar no caminho com Jesus. Jesus é o caminho, não é seguir a sua doutrina. Ele mandou seguir o meu caminho. É seguir Jesus no caminho de vida. Ele é o Filho do homem. Ele é Deus, mas também ele é homem. Ele assumiu a condição humana e caminhou neste mundo com as pessoas, e caminhou buscando sempre todos os excluídos. Ali ele proclamava: o reino já chegou. Aonde o reino já estava, não precisava. Entre os doutores da lei e mestres da lei, que tinha aquele falar com Jesus, com o Pai, não precisava de dizer nada, eles se viravam. Mas aqueles que se sentiam excluídos, inclusive do reino de Deus, porque eram doentes, eram pobres, eram aleijados, a esses Jesus anuncia: o reino chegou. Aos endemoniados, aos pagãos, aí assim Jesus anuncia o reino. E aí a palavra de Jesus é palavra de vida,
A palavra de Jesus é boa nova. Eles estavam esperando. Aonde a palavra não era boa nova, não foi aceita. O Senhor nos abençoe, que acolhamos hoje a boa nova de Jesus e deixemos que os mortos sepultem os seus mortos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poder e Bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.